Olá pessoal, aqui é a professora Camila Monteiro e na aula de hoje nós vamos aprender a calcular a probabilidade de um evento. A probabilidade de um evento é calculada por essa fórmula: PE igual a NE dividido por NS. O que vem a ser esses termos, né? Probabilidade de ocorrer o evento E é igual ao número de elementos do evento E dividido pelo número de elementos do espaço amostral S, tá? Lembrando que esse E e esse S, em alguns livros, vocês podem encontrar outras letras, tá ok? Mas a gente tem que lembrar sempre que evento é um subconjunto do espaço amostral, tá? Então, independente da letra que está sendo representado, espaço amostral é o total de situações, é tudo o que acontece. E o evento é uma parte desse espaço amostral. E aqui a gente vai estar trabalhando com o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral, ok? Então, vamos aos exemplos. Número 1. No lançamento de um dado, determine a probabilidade de ocorrer um número primo. Então, a gente vai estar trabalhando sempre com esse dado de 6 faces, tá ok? Se for um dado diferente, o problema vai estar explicando a quantidade de faces desse dado, ok? Então, a princípio, estamos trabalhando com um dado de 6 faces, ok? Então, nesse dado, o espaço amostral são as 6 faces dele, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de elementos do espaço amostral igual a 6. Eu quero calcular a probabilidade de ocorrer um número primo. Então, dentro desse espaço amostral, quais são os números primos? O 2, o 3 e o 5. Então, o número de elementos desse evento são 3. Qual é a probabilidade de um evento ocorrer? É o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, é só substituir os dois valores. Nós vamos ter 3/6, que a gente pode estar simplificando por 3 e deixando aqui meio, tá? A gente pode também estar dividindo, né? E transformando em porcentagem, tá ok? Aqui na probabilidade, a gente aceita a resposta na forma de fração, tá? Na maioria das vezes, a gente vai encontrar as respostas em fração, tá? Mas é bom a gente saber transformar em porcentagem também, tá? Então, é só dividir numerador pelo denominador, né? Que aqui vai dar 0,5, que é o mesmo que 0,50. Então, multiplicando aqui por 100, a gente encontra a taxa percentual, certo? Número 2. Novamente, no lançamento de um dado, determine a probabilidade de ocorrer um número múltiplo de 3. Então, a gente já sabe o espaço amostral, né, do lançamento de um dado. Múltiplo de 3, nós temos o 3 e o 6, então 2 elementos. Então, a probabilidade vai ser o quê? 2/6. Simplificando aqui por 2, a gente vai ter 1/3, né? Ou dividindo 0,333, a gente vai ter uma dízima periódica, que multiplicando aqui por 100, né, andando 2 casas para a direita, nós vamos ter 33,33%. Número 3. Escolhido ao acaso um elemento do conjunto dos divisores de 30, determinar a probabilidade de que ele seja primo. Então, qual é o nosso espaço amostral aqui, ó? O conjunto dos divisores de 30. Então, quais são os divisores de 30? São os números que a gente divide o 30 exatamente sem sobrar resto. Então, nós temos aqui, ó, 8 elementos nesse espaço amostral. Dentro dos divisores de 30, qual a probabilidade dele ser primo? Então, o meu evento aqui, ó, é que ele seja primo. Quais são os números primos? Eu tenho o 2, o 3 e o 5. Lembrando que números primos só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, nós temos 3 elementos. Então, substituindo na fórmula, nós vamos ter
3/8. Então, a probabilidade de 3/8, né? 3 para 8 aqui. Ou 0,375, que é a divisão de 3 por 8. Multiplicando aqui por 100 para transformar em taxa percentual, a gente vai ter 37,5% de probabilidade de ser primo. Número 4. Um dado é lançado 2 vezes sucessivamente. Qual é a probabilidade de ocorrer o número 5 no primeiro lançamento e um número par no segundo? Então, olha só. O espaço amostral do lançamento de 2 dados é esse aqui. Nós temos 36 elementos nesse espaço amostral, tá? Tá falando no nosso problema qual a probabilidade de ocorrer o número 5 no primeiro lançamento e um número par no segundo. Então, a gente vai ter aqui, ó, tem que ser o 5 no primeiro e par no segundo. Então, a gente vai ter, ó, 3 situações aqui, certo? Então, qual vai ser, né, o evento? 5,2, 5,4 e 5,6. Nós temos 3 elementos nesse evento. Então, para calcular a probabilidade, nós vamos ter 3 de 36. Simplificando numerador e denominador por 3, a gente tem 1/12. Repara que aqui eu não calculei a porcentagem. A gente pode deixar dessa forma a resposta, tá? Não é obrigatório colocar os resultados em porcentagem. Letra B. Qual a probabilidade do produto dos pontos obtidos ser maior do que 12? Então, aqui, ó, dentro desse mesmo espaço amostral, a gente tem agora um outro evento, tá? A multiplicação de cada um aqui dos dados, né, o produto dos pontos tem que ser maior do que 12. Então, por exemplo, quando eu pego aqui, ó, 4 vezes 5, 4 vezes 5 dá 20, né? 4 vezes 4, 16. Então, a gente vai olhar um por um quais são os pares que o produto é maior do que 12. Então, a gente vai ter esses 13 pares aqui, né? Ó, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18. Então, a gente fazer o espaço amostral ajuda bastante, né? Que a gente olha um por um e define todos aqueles sem o risco da gente esquecer ninguém, tá? Então, nós temos aqui, ó, 3 elementos. Para calcular a probabilidade, é só substituir na fórmula, né? Ó, número de elementos desse evento são 13. E o número de elementos do espaço amostral, 36. Aqui não dá para simplificar, então fica 13/36. Próximo. Em uma faculdade com 300 estudantes, 80 estudantes estudam filosofia, 120 estudam psicologia e 30 estudam filosofia e psicologia. Se um aluno é escolhido ao acaso, qual a probabilidade desse aluno? Aí a gente tem várias perguntas, mas o que a gente tem que prestar muita atenção aqui, ó? São muitos dados, a gente vai ter que usar as noções de conjuntos. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 2 conjuntos, um para filosofia e um para psicologia. Como que a gente começa essa resolução aqui? A gente começa pela interseção. Então, a gente vê aqui no problema, ó, que 30 estudam filosofia e psicologia. Então, a gente vai colocar esse 30 aqui, tá? Tá falando também que 120 estuda psicologia. Só que se eu colocar o 120 aqui, eu tenho que lembrar que já tem 30 alunos aqui. Então, o que a gente faz? A gente faz, ó, 120 menos os 30 que já estão ali, e nós vamos ter 90. Mesma coisa aqui com a filosofia, ó. 80 estudantes estudam filosofia. Só que não está falando que 80 estudantes estudam apenas filosofia. Senão, se tivesse esse apenas, eu poderia colocar o 80 aqui. Só que não é o caso. Então, a gente também tem que diminuir, né, 80 menos os 30 que estudam filosofia e psicologia, né? Então, ficamos com 50. Então, aqui a gente já pode responder a primeira pergunta. Ó. Qual a probabilidade que esse aluno estude filosofia e psicologia? Então, os alunos que estudam as duas são esses 30 aqui, certo?
Qual é o espaço amostral? São os nossos 300 estudantes. Então, a gente vai ter aqui, ó, 30 sobre 300, né? 30 que estudam filosofia e psicologia sobre o total de alunos. Simplificando aqui por 30, a gente encontra 1/10, né? E se a gente quiser dividir, nós vamos encontrar 10%. Qual a probabilidade que estude somente filosofia? Então, ó, somente filosofia são esses 50 aqui, certo? Então, ó, 50 sobre 300, né? O espaço amostral é o total de alunos. Simplificando, nós vamos ter 1/6, aqui foi simplificado por 50. Posso parar por aqui, ou transformando em taxa percentual, a gente divide e vai encontrar aqui aproximadamente 16,7%. Na próxima pergunta está falando, ó, não estude nem filosofia, nem psicologia. Então, aqui a gente tem os alunos que estudam, né, as duas matérias, ou, né, filosofia, ou psicologia, ou as duas. Quem que não estuda nenhuma das duas? A gente tem que pegar o total de alunos, que são os 300, menos os que estudam somente filosofia, os que estudam as duas matérias e os que estudam apenas psicologia. A gente diminui e vamos ter 130 alunos que não estudam nenhuma das duas matérias. Então, a gente faz aqui para calcular a probabilidade, nós vamos ter 130 sobre 300, simplificando, 13/30, ou 43,3%. E na letra D, estude filosofia ou psicologia. Então, da mesma forma que a gente diminuiu aqui, olha só, se 130 não estudam nenhuma das duas, 300 menos 130, nós temos 170, né? Ou somando aqui, a gente encontra, né, também os 170 alunos que estudam uma coisa ou outra. Então, simplificando, a gente tem 17/30, que é aproximadamente 56,6%, tá? Então, sempre que a gente tiver esse tipo de problema, ó, o diagrama aqui de Venn e a noção de conjuntos vai auxiliar bastante a resolução. Número 6. Na tabela seguinte está representada a distribuição por turno dos alunos do curso de economia de uma faculdade. Então, aqui nós temos homens, mulheres, né, manhã e noite e os totais, tá? Então, a gente percebe aqui, ó, que a gente tem um espaço amostral de 80 alunos no total, tá? Agora, vamos ver o que está pedindo. Escolhendo ao acaso um aluno desse grupo, qual é a probabilidade de que seja mulher? Então, quantas são as mulheres desse grupo, né? Nós temos 25 que estudam de manhã, 12 que estudam à noite. Então, nós temos 37 mulheres nesse grupo. Então, qual a probabilidade? 37 de 80. 80 é o total de alunos desse curso, né, de economia. E são 37 mulheres. Então, a probabilidade 37/80. Qual a probabilidade de ser do curso noturno? Então, quantos alunos a gente tem no curso noturno? Não está falando nem de ser homens ou de ser mulheres, está falando de alunos do curso noturno. Nós temos 35. Então, 35 de 80, simplificando aqui por 5, né? Nós temos 7/16. E letra C, ser homem do curso noturno. Então, vamos lá. Qual a probabilidade de ser homem do curso noturno? No curso noturno, nós temos 23 homens, então 23/80. Ok? Então, basta a gente olhar a tabela. Nós vimos aqui que o espaço amostral são os 80 alunos, então ficou bem fácil da gente resolver o problema. Agora vamos ver aqui, para finalizar, um exemplo envolvendo baralho. De um baralho comum com 52 cartas, extraímos ao acaso uma carta. Qual a probabilidade de ser uma carta de ouros? Então, olha só, gente. Primeiramente, nós temos que conhecer um baralho.
tá? A gente não precisa saber jogar baralho, nós precisamos conhecer as cartas, tá? Então, aqui eu tenho as 52 cartas do baralho, tá? Um baralho é dividido em naipes, ele tem 4 naipes, tá? Paus, que é essa florzinha, ouro, né? Copas, que é o coração, e espada, tá? Em cada um desses naipes, nós temos 13 cartas, né? Ó, temos o as, que é esse A, temos os números de 2 a 10 e temos as figuras valete, dama e rei. Então, em cada naipe tem os números de 2 a 10 e as figuras, tá? São 3 figuras em cada naipe, ok? Então, o que a gente tem que saber? Que no baralho tem 4 ases, 4 números 2, são 4 cartas de cada, né? Sendo uma de cada naipe, tá? Então, guarda bem essa imagem, tá? Guarda bem quais são os números, quais são as figuras, né? Que a gente tem o AS, que a gente vai usar bastante essa informação, tá joia? Então, vamos voltar para o exercício. Bom, então nós já vimos as cartas, vamos voltar aqui para a resolução do problema, né? Qual a probabilidade de ser uma carta de ouro? Então, aqui, ó, novamente, nós temos as 52 cartas. Quantas são as cartas de ouro, né? Nós temos 13 cartas de ouro, certo? E o total de cartas do baralho são as 52. Então, meu evento cartas de ouro são 13 cartas. Meu espaço amostral, o total de cartas do baralho, que são as 52. Então, é só a gente substituir aqui na fórmula 13 52 avos. Simplificando por 13, nós vamos ter 1/4. Então, a probabilidade de sair uma carta de ouros é de 25%. Tá ok? Da mesma forma, 25% de sair uma carta de copas, de paus ou de espadas, ok? Então, muita atenção na composição, né, do nosso baralho para a gente não ter dúvida na hora de calcular as probabilidades, ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.